Olá, bom dia! Tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou falando neste momento aqui da Polônia, onde eu moro. Agora, neste momento aqui, 11 horas e 15 minutos. Aí, no Brasil, horário de Brasília, 7 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui toda quarta-feira, às 7h15 da manhã, sempre com um tema muito importante para as mulheres que querem avançar na carreira. As mulheres que querem crescer, que querem desenvolver suas habilidades, suas competências, para estarem em cargos elevados e conquistarem realmente o seu espaço, com muita autoconfiança, com muita segurança, mas ao mesmo tempo respeitando seus valores humanos, seus valores morais, éticos. Então, por isso eu estou aqui toda quarta-feira às 7h15 da manhã. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente e eu vou receber uma convidada muito especial. Daqui a pouco eu vou apresentar elas a vocês, eu vou chamá-la, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Então eu quero saber primeiro o seguinte, quem está aqui pela primeira vez? Que legal receber aí o contato de vocês logo cedo. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá legal? É que tá um sol aqui. Hoje eu estou fazendo a live com vocês aqui da minha sala. Geralmente eu faço do meu escritório, né? Então hoje eu quis fazer nesse ambiente diferente aqui para receber a Letícia. E não sei se o som tá bom ou se a claridade tá muito intensa. Vão me falando aí, tá? Ah, Karim tá aqui pela primeira vez, é assim que fala o seu nome? Rafa, Chaves, quem mais? Quem mais que está aqui pela primeira vez? Me fala. E de onde vocês estão falando? Eu acho legal fazer essa pergunta, porque, gente, tem gente do mundo inteiro, e isso é tão bacana, né? O que a tecnologia proporciona pra gente, conectar pessoas de todos os lugares. Para vocês terem noção, eu estava agora há pouco falando com uma pessoa que está em um dos movimentos aí de frente para buscar ou recrutar ou resgatar, né? Essa é a melhor palavra, refugiados na Ucrânia. Então eles começaram, vocês podem inclusive acompanhar esse movimento, se chama Frente Brazucras, né? Então com Z, né? B-R-A-Z-U, CRAS, que começou com um movimento entre amigos para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia. E esse movimento acabou crescendo bastante. Então, inclusive, eles já saíram em vários jornais aí do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu estava conversando com uma das voluntárias lá, porque a gente sempre está tentando ajudar de uma forma ou de outra, né, essa questão dos refugiados ucranianos aqui na Polônia. E ela é da Inglaterra, gente. Eu achei o máximo isso, né? E eu estava ali exatamente oferecendo ajuda, porque eu tenho uma rede muito grande de mulheres muito profissionais e competentes, e sempre elas estão me falando, Vânia, eu posso ajudar de alguma forma? Tem como eu fazer alguma coisa? Então eu fui oferecer ajuda exatamente nesse aspecto, né? E como eu tenho muitas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, e aí eu tenho pé na tecnologia, minha carreira toda foi em tecnologia da informação, então eu tenho muitos contatos e muita gente que quer ajudar. E aí eu estava falando com ela, e olha que bacana, né? Então tem pessoas, tem brasileiros que moram na Hungria, na Polônia, e essa que está na Inglaterra, brasileiros mesmo que estão no Brasil e que de alguma forma estão ajudando no resgate desses refugiados ucranianos e brasileiros. Eles começaram com esse movimento de resgatar brasileiros e agora estão resgatando, o movimento cresceu bastante, então eles estão resgatando também pessoas ucranianas, né, de outras nacionalidades e levando alimentos, medicamentos, e eles têm conseguido entrar. Então eles entram na Ucrânia, gente, é um trabalho de muita coragem, é lindo de se ver, pela coragem deles de entrarem na Ucrânia, retirar esses refugiados de lá, né, brasileiros ou ucranianos ou de outras nacionalidades, e trazerem para a Polônia ou para a Hungria e encaminhá-los, né, para a Alemanha, para a Europa de um modo geral. Aí os brasileiros, que inclusive o avião da FAB esteve aqui na Polônia para resgatar,
muitos deles foram resgatados pela Frente Brazucras. Então, se vocês querem acompanhar um pouco desse trabalho, é só vocês acessarem depois aí o Instagram deles e todo mundo pode contribuir, tá? Tem aí a Vaquinha, que é um grupo realmente que está fazendo muito. Então, se você pensa, nossa, eu quero ajudar de alguma forma os refugiados da Ucrânia, vocês podem entrar e contribuir financeiramente com esse pessoal. É um trabalho bem bacana, tá? Mas voltando aqui, então, vocês todas que estão aqui, vocês todos que estão aqui, né? A Ju de Curitiba, a Ju tá sempre presente. Ana Paula, quem mais, gente? Quem mais tá aqui pela primeira vez? Quem não me conhece ainda? Quem nunca ouviu falar da Vane? Aí eu quero saber o seguinte, quem que é convidada da Letícia aí, hein? Quem é que está aqui pela Letícia, que é minha convidada de hoje? Me fala aí. Letícia, eu vou te chamar já já. Não sei se você já fez a solicitação aqui. Se você não fez ainda, você pode fazer a solicitação para entrar ao vivo. Senão eu já solicito aqui para você, né? Tá, não tá aparecendo, então me fala aqui, Letícia, entra aí e faz a solicitação. Eu vim pela Letícia, Karen, legal, obrigada pela presença. Espero que você continue depois com esse conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, tá? Mas a nossa convidada já está aí a postos. E aí eu perguntei, né? De onde vocês são? Curitiba, de onde mais? Ninguém mais falou? De onde mais? E aí foi por isso que eu comecei a contar a história dos refugiados, dos resgates dos refugiados. Rafa também, Blumenau, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rafa também está pela primeira vez, né? Legal, som e imagem perfeitos. Muito bem, muito bem. Legal, gente. Muito obrigada pela presença. Então vamos lá receber a nossa convidada de hoje, convidada muito especial. Ela vai contar um pouco dessa história, né? E nós vamos conhecer, para quem não conhece, a Letícia. Vocês vão adorar a Letícia, porque é uma jovem profissional incrível, né? Então já tem troca aqui de mensagens. Bora lá então, Letícia. Foi aí, Letícia? Agora sim. Olá, bom dia. Bom dia, Bom Letícia, dia. querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Olha, tem muita gente aqui por você, hein, Letícia? É verdade, é verdade. Ontem eu mandei para várias amigas, várias pessoas. Falei, gente, eu preciso de vocês lá me dando um apoio moral. Que legal, que legal. Apoio moral é tudo. Com certeza. É a sua primeira live, Lê? É a segunda com você. Inclusive. Né? Ano passado, né, nós fizemos. Isso, legal. Bom, então já está quase mestre. Quase. Estamos no caminho, né? Muito bom. Pessoal, então olha só, essa Letícia, minha super convidada, eu quero que você fique bem à vontade, Letícia, porque a ideia aqui não é que a gente traga um conteúdo denso, talvez, né, ou uma aula ao vivo que eu faço toda quarta-feira às 7h15 da manhã. A ideia é que as pessoas possam conhecer um pouco da história, da sua história, porque, gente, tem uma coisa incrível que é como as histórias nos conectam. E aí vocês vão ver que na história da Letícia tem muito de vocês. Ou seja, muito do que a Letícia passou e vem enfrentando no mundo do trabalho também é a dor de muita gente. Também são os desafios, os mesmos desafios que nós passamos, principalmente as mulheres. Então, Letícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado aí o meu convite. É uma honra ter você aqui, tá? E queria que você contasse para o pessoal um pouco, assim, de onde você é, o que você faz, quais são seus hobbies, enfim, fala um pouquinho aí de você, para o pessoal te conhecer. Vamos lá. Bom, eu me chamo Letícia Prim, para quem não me conhece, né? Eu atuo há 12 anos na área de tecnologia, tenho experiência. E comecei a atuar na empresa Lecom Tecnologia, em Joinville, Santa Catarina, que eu sou de lá.
né? Atualmente eu moro em São Paulo, já faz Por isso que bastante tem tempo. uma torcida aí de Santa Catarina, né? Isso mesmo. Continuo com amizades lá, né? Uhum, De muito claro. tempo, de muitos anos, né? Importante isso. E então, onde eu comecei minha carreira, né? Que foi na Lecom Tecnologia e né, nessa área de TI, e aonde eu comecei a atuar em diversos setores, né? Como governança, em projetos, em portfólios, planejamento e por aí em diante, né? E me especializei, né, nessa área de gestão de projetos e gestão de portfólios, né? Mais focado para isso. E aí, em São Paulo, eu comecei a atuar num dos maiores bancos da América Latina, que é o Itaú, né? Então, me orgulho muito disso. E onde eu estou há 8 anos, né? Nesse banco e atuando ali com gestão de projetos, de portfólios. Não iniciei já no topo, né? Iniciei em agência, né? Fazendo gestão de contas, mas era um sonho, era um objetivo que eu queria realmente atuar numa grande empresa reconhecida no mercado. E hoje eu estou, né, evoluí dentro da empresa e hoje eu estou numa posição de analista sênior, né, em gestão de portfólios e projetos. Que legal, que legal. Bom, claro, né? Daqui a pouco a gente vai falar para o pessoal como é que a gente se conheceu, mas nós já falamos sobre isso, que nós temos isso em Sim, comum, porque eu comecei também numa agência bancária, eu também era sim. gerente de contas e também cheguei a trabalhar no Banco Itaú. Então, foram 14 anos entre Banco do Estado de Goiás e Banco Itaú. Então, eu comecei também ali a minha carreira trabalhando em agência e era muito interessante que você me fez lembrar agora dessa questão do nosso querer, da nossa vontade de querer aquilo, a gente determinar e falar, eu quero isso para mim, Exato. essa vontade que a gente determina na mente, como ela é importante. E aí eu me lembrei de quando eu passei no concurso do Banco do Estado de Goiás, que depois foi adquirido pelo Banco Itaú, e eu entrava na agência da minha cidade, porque eu sou de Inhumas, Goiás, e eu entrava na agência da minha cidade, aí eu achava aquilo incrível, assim, trabalhar no banco era um negócio incrível, né? Trabalhar na agência Uhum. bancária mesmo, né? Sim. E então naquela época, tá, gente? Para quem não viveu esse momento, era assim, nossa, o auge trabalhar numa agência bancária, principalmente num banco estadual, num banco federal, né? E aí eu entrava na agência do banco, olhava e falava assim, eu ainda vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. E aí quando surgiu o concurso para entrar no Banco do Estado de Goiás, eu também comecei a trabalhar na agência. Então eu comecei lá do zero como escriturária, depois trabalhei no Caixa 3 anos, depois cheguei a gerente de contas, e aí quando eu me formei em tecnologia, eu fui para a área de tecnologia. Então a gente tem essa história em comum. Em comum, né? Com certeza. E como é importante, né, Vani, ter esse desafio, assim, claro na Uhum, mente, né? uhum. Então, de olhar adiante, né? De você saber o que você quer e seguir esses passos mesmo, né? Uhum, sim, verdade. Letícia, nós nos conhecemos em 2020, não foi isso? Foi em 2020. É. 2020. Naquela época, o que você fazia? Qual era o seu cargo, o seu papel no banco? Como você, se você fosse contar essa história, desde o momento que nós nos conhecemos até agora, Uhum, como é que foi essa trajetória? O que você fazia e como foi, como é que era o ambiente de trabalho, como é que era isso para você? uhum. Bom, na época que a gente se conheceu, eu lembro que eu estava numa área de governança de TI, né, do banco, e, e eu tinha recém sido promovida a analista sênior, né? E nessa época, só que nessa época eu já estava muito pensativa em próximos passos, né? Depois que eu me tornasse sênior, e aí? O que que eu vou fazer? Eu vou mais para uma área de especialização, né, de especialista, ou eu vou mais para um lado de gestão, né? E eu estava com muitas dúvidas em relação a isso. E aí, toda vez que eu fazia bate-papos de carreira com né, a gestão né, do banco, vinha essa pergunta, vinha esse questionamento. E aí eu não sabia o que responder. Eu falava, bom, primeiro, então, eu tenho que conhecer o que é, o que um especialista faz e o que um líder faz, né?
E aí eu comecei a conversar com diversas pessoas dentro do banco para conhecer de fato o que cada um fazia. E falei, puxa, me encaixo aqui e também me encaixo aqui, né? Gosto dos dois lados. Porém, eu preciso focar, né? Porque se eu focar para um lado e para os dois lados, aliás, para os dois lados, eu não vou ter prioridade, né? E qualquer coisa serve, e não é isso que eu quero, né? Não é esse o meu grande objetivo. E aí eu comecei nessa busca, né? Puxa, mas o que é meu próximo passo? O que é meu próximo passo? O que é, né? E aí eu sei que eu vi uma chamada no Instagram da Ellen, né? E aí que foi uma das mentoradas, né? E aí eu conversei com a Ellen e aí a Ellen falou, puxa, a Cris também fez, né? Que também trabalha no banco. E aí eu chamei as duas e falei, meninas, eu quero entender esse programa, essa mentoria e tal. Vocês acham que cabe para mim? Né? Eu tô nesse momento tal de descobrir meu próximo passo e tentar entender, né? E até mesmo porque eu tinha muitas inseguranças, eu tinha muitos medos, né? Puxa, se eu for uma líder, né? Será que eu vou dar conta? Então, Será eu queria que você nessa falasse um posição... pouco mais sobre isso. Bem bacana você falar sobre isso. Assim, como é que essas dúvidas... Porque uma coisa é a gente contar assim, gente, eu tinha dúvida. Eu não sabia se eu queria ser especialista ou se eu queria ser líder. Só que tudo isso é carregado de muitas emoções, né? De muitas dúvidas em relação à nossa capacidade, em relação ao que eu realmente quero para mim. Como é que isso vinha para você, nessas emoções? Como é que isso refletia no seu trabalho, no seu bem-estar? Conta um pouquinho para a gente dessa questão mais íntima, emocional. Isso assim me deixava bem inquieta, bem ansiosa, né? E muito assim em busca mesmo, né? Então, às vezes acabava refletindo até na minha produtividade no dia a dia. Porque eu ficava tão ansiosa, tão pensativa nisso, que às vezes a minha busca se tornava até demasiada, assim, né? Por isso, por essa descoberta. Então, foi um misto de sentimentos, né? Que vieram ali por essa busca. E uma delas foi insegurança, foi medo, foi ansiedade, né? Foi tudo isso, porque eu sempre pensava, e a cabeça da gente é maravilhosa, né? Para começar a ramificar várias minhocas ali, né? Então, eu pensava em várias possibilidades. E você pensar no futuro em várias possibilidades gera uma ansiedade, né? Então, isso acarretava muito, impactava no meu dia a dia. Eu tentava ali não demonstrar, impactava inclusive na minha casa também, né? Porque eu só falava nisso, né? E eu queria uma ajuda. E eu não encontrava essa ajuda, né? E aí, onde eu te conheci, eu falei, puxa, eu vou fazer o programa, eu vou fazer a mentoria. Foi muito rápido, assim, né? Eu falei, eu preciso parar de fazer certificação, eu preciso parar de MBA, eu preciso parar de especialização de cursos e preciso focar em liderança, em conhecer um pouco mais isso e saber, de fato, me encontrar, né? De saber qual é o próximo passo que eu preciso dar e o que eu preciso para dar esse próximo passo. Então, foi algo muito rápido, assim, em questão de uma semana eu decidi. Acho que nem isso, acho que foi em questão de dias, assim, eu tomei a decisão. Né? E aí foi algo muito assertivo para mim. Que legal. Letícia, e dentro desse aspecto, assim, de que você, que você falou assim, nossa, eu preciso parar de fazer os MBAs, parar de fazer os cursos e tal. Fala um pouco disso. O que você buscava nos MBAs, nos cursos, que, claro, são muito importantes também, os cursos técnicos, as certificações, né? O que você, quando você fala assim, nossa, eu preciso parar de fazer isso, me traz uma impressão de que você estava buscando a solução nisso, né? E de repente você falou, tá, mas isso aqui já basta, né? É o momento de pensar. A Dilceia está falando assim, estou nessa fase. Então, talvez você falar um pouco mais sobre isso, do tipo, nossa, eu preciso olhar para outro lado, né? Por que você pensou e percebeu que tinha essa necessidade? Primeiro, eu sou um tipo de pessoa, né? E no programa eu pude me autoconhecer. Eu pensava que eu me conhecia bem, e na verdade, no programa eu descobri que eu tinha bastante gaps de autoconhecimento.
E uma das coisas, assim, foi, na verdade, eu gosto de estar bem preparada para aquilo que eu vou fazer. Porque se eu não estiver preparada, eu tenho insegurança e isso impacta, inclusive, na minha produtividade, né? Então, sempre que eu vou apresentar algo, sempre que eu vou trabalhar com algo, eu gosto de saber e conhecer bem, né, aquele tema específico. E aí, uma das coisas que, apesar de ter toda a experiência, né, em TI, com gestão de projetos, de portfólios, sempre que eu ia para uma entrevista, né, para mudar de área, tal, para ir atuar com isso, os gestores me traziam um feedback, né? Letícia, você precisa ter um carimbo, né, que te certifique que você tem esse conhecimento, ou uma pós ou um certificados, né? Eu falei, bom, eu vou fazer então uma pós, porque ali a pós ele já tem, né, um combo ali de vários certificados nele. E aí eu fui fazer a pós, né, a especialização, depois eu tirei alguns certificados. E aí isso me deu um carimbo, e veio algumas promoções e etc. Mas eu ainda não estava satisfeita. Então eu fui muito para especialização em hard skills, né? E eu estava esquecendo um pouco do meu soft, né? Puxa, tá bom, mas o que eu preciso me preparar para ser uma especialista ou ser uma gestora? Né? Eu não tinha claro isso e ninguém sabia me dizer o que eu precisava. Né? Então eu Os feedbacks não eram claros para você do que não você eram precisava. claros, Era não. tipo assim, você não está pronta, mas ao mesmo tempo ninguém falava o que você precisava fazer para estar pronta. Exatamente. E eu sentia Imagina a muita angústia, falta né? disso. Exatamente. De que assim, Então eu eu sentia quero ir para um muita falta. destino, se a gente pensar assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Mas eu não sei como chegar lá. Ninguém me fala qual que é o caminho, que estrada que eu tenho que Exato. pegar, ou que avião, ou que voo que eu tenho que pegar, né? Então imagina a angústia de uma pessoa que Exatamente. quer ir, que sabe que quer estar no Rio de Janeiro, mas não sabe como chegar ao Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, esse era assim, eu sempre me perguntava, olha, o que eu preciso? E é justamente isso. Ninguém sabia e ninguém conseguia me falar isso. Olha, você tem que ter as técnicas de feedback, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter isso. Para isso, você vai procurar em tal lugar, você vai procurar isso, você precisa se especializar nisso. Para especialista, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, não tinha esse mapa, né? Então, me sentia muito perdida nisso, né? E aí, onde eu te conheci, e aí tudo clareou, assim. Eu falo que foi um divisor de águas mesmo, né? A Letícia antes da mentoria, do programa, do curso, e a Letícia depois, né? Porque depois eu sei assim, exatamente aonde eu quero chegar e o que eu preciso para estar lá. Né? Você encontrou o mapa? Encontrei o mapa. Encontrei o mapa. Mapa do tesouro. Que legal, que legal. É engraçado porque eu estou achando interessante você falar do mapa, né? Porque eu falo do mapa da líder corajosa. Que mapa é esse? O que ela precisa? Quais são os medos que ela precisa enfrentar? Quais são os bloqueios que ela precisa destravar para poder chegar onde ela quer chegar, onde ela deseja chegar, né? Eu quero dizer para o pessoal que está aqui com a gente que vocês podem fazer perguntas, tá, gente? E que ainda dá tempo de você convidar uma amiga, tipo, clica nesse aviãozinho aí e fala, amiga, vem aqui assistir essa live, esse bate-papo aqui da Vane com a Letícia, que tá show de bola e eu tô adorando. Eu tô vendo aqui, o tempo já passou horrores e eu nem percebi. Vocês estão gostando? Pessoal, falem aí pra gente. O que vocês estão achando de mais interessante? Que pergunta vocês têm? Olha, oportunidade de ouro. Para perguntar para uma pessoa que encontrou um mapa, como é que ela fez para encontrar esse mapa. Letícia, a nossa chamada de hoje fala de como você enfrentou os seus medos, né? E como você foi em busca daquilo que você queria para sua carreira. Você conseguiria dizer para a gente assim, quais eram esses medos? Quais eram os medos que muitas vezes te travavam?
ou que deixava você assim mais inseguro, como você falou, nossa, isso me deixava inseguro, me deixava ansiosa, isso refletia na minha vida pessoal, dentro de casa, eu não parava de pensar nisso, o tempo todo eu só conversava sobre isso, eu só falava sobre isso, então a gente já fica logo imaginando a cena, né? Então assim, eu tô com a amiga, eu tô falando sobre isso, eu tô com meu marido, eu tô falando sobre isso, eu tô com minha mãe, com meu pai, eu tô falando sobre isso, né? Exatamente, Então, exatamente. quais eram os seus medos, assim? Você consegue identificar, falar um pouco disso pra gente? Sim, sim, com certeza. Um dos meus principais medos era de conseguir dar conta, né, do recado. Então, esse era um dos principais, assim, né? Porque eu pensava, puxa, será que eu vou conseguir? Né? Será que eu tenho essa competência? Será que eu tenho essa habilidade? Né? Falava, não, mas nossa, e se vier, né, algum tipo de pergunta assim, o que eu vou fazer? Né? Se tiver um conflito, se tiver, puxa, o que eu vou fazer, né? Então, eu me sentia muito despreparada, né, para isso, assim. Apesar de saber, basicamente, o que eu queria como próximo passo, mas isso me gerava uma certa dúvida, uma certa ansiedade, né? E principalmente esse medo, assim, de dar esse próximo passo e falar, puxa, representar um banco, o maior banco da América Latina numa posição de liderança, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande e eu sempre tinha isso, assim, na cabeça, né? Esse era um dos meus maiores medos. Puxa, e se eu falhar? Né? E se eu não der conta? O que eu vou fazer? Né? Então, eu começava a pensar nisso e ficava em torno disso, falava, meu Deus, não consigo e não vou dar conta, como que vai ser, né? Então, esse era um dos meus principais medos, assim. E a questão de empatia, né? Eu tinha muito essa questão, sempre tive essa questão muito de empatia, né? Assim, várias pessoas vieram já me deram, né, esse feedback, eu acho que é unânime, sempre quando eu pergunto, né, a questão de carisma. Só que faltava a questão, assim, de entender o que a pessoa, como que a pessoa queria ser tratada, né? Como que, será que eu estava tratando aquela pessoa da melhor forma possível? Será que na posição onde eu estava, de analista, né, eu poderia já desenvolver esse papel de liderança e ir treinando? Né? Então eu tinha várias dúvidas em relação a isso, e isso me gerava esses medos, esse medo de dar esse próximo passo, né? E então isso me atrapalhava bastante, né, na clareza do que fazer e etc. E aí realmente, assim, depois da mentoria, isso mudou. Isso mudou totalmente. Tem uma pergunta aqui da Karin, ou Karin, não sei como fala. Karin pergunta, Letícia, você sentia que as pessoas que trabalhavam ao seu redor te viam como líder antes do fato de estar instituída no cargo? Antes, não. Porque eu recebia muitos feedbacks. Antes da mentoria, não. Porque eu recebia muitos feedbacks, né, principalmente da gestão, assim, olha, Letícia, você tem potencial. Você tem potencial. Só que eu não estava satisfeita com esse potencial. Eu falava, poxa, né, na minha cabeça, assim, potencial quer dizer que ainda você precisa ser lapidado para ter habilidade e aí sim assumir a posição. E eu não estava satisfeita com isso, né? E aí, onde depois do programa, da mentoria, aí sim, né, várias pessoas, analistas, inclusive, pares, sênior, pleno, júnior, estagiário, começaram a me procurar dentro do banco, inclusive, me pedindo para ajudar ali a desenvolver na carreira, né? Porque estavam vendo algo travado e não conseguiam ascender, não conseguiam evoluir, né? E eu descobri que, inclusive, essa questão de carreira é algo que eu gosto muito de atuar. E é um papel da líder, né? Do líder, né? De desenvolver as pessoas, de saber ali, de dar esse mapa, né? No caso. Então, de coragem, de inspiração, né? Porque para mim também a liderança, eu aprendi isso no programa também, que a liderança, ela é inspiradora, ela precisa ser inspiradora, porque se você está num lugar onde as pessoas não te enxergam como líder, como inspiração,
a desmotivação é assim, é um auto indício de vir, né? As pessoas que estão ali, você está liderando, precisam te admirar, precisam inspirar, né, a liderança. Tem que ser uma liderança inspiradora. Então, quando eu entendi e percebi o que eu podia fazer de diferente no meu dia a dia, mesmo no papel de analista, mudou da água para o vinho. As pessoas começaram a me procurar. Tanto que eu faço algumas mentorias de carreira dentro do banco e já tiveram, todos os analistas tiveram resultados. Né? Então, de acordo com o objetivo de cada um. Né? Então, esse foi um dos principais gatilhos ali, né? Questão de feedbacks, medos, inseguranças, né? E essa divisão, né? Antes não viam e depois do programa passaram a ver. Bem, você tem falado do programa, mas quem está aqui pela primeira vez não sabe o que é o programa, né? É verdade. Não sabe o que é a mentoria. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, né? Porque você contou pra gente, poxa, eu vi lá um anúncio e aí eu vi que a Ellen tinha falado, eu vi que a Cris já tinha, que são colegas do banco, né? Que já tinham feito o programa e que você foi em busca para entender o que é o programa, o que isso poderia te ajudar e tal. Eu me lembro muito bem da nossa conversa. Até ontem, quando nós estávamos pensando como seria essa live de hoje, me veio claramente, isso foi em 2020, mas me veio claramente até onde você estava, a posição que você estava, né? E do nosso papo, como você se sentia naquele dia, inclusive você ficou emotiva naquele dia, né? E aí começou a falar exatamente sobre essas questões que você está contando agora para todo mundo aqui. E daí, Letícia, quando você começou, primeiro assim, você falou, eu demorei, foi rápido, né? Em alguns dias eu já decidi que eu ia fazer o programa. Quais eram as dúvidas de você fazer o programa? De arrependimento. Eu não sabia. Sim. Eu pensava assim, puxa, mas se é para líder, né? Mulheres líderes, né? Tava lá. Será que é para mim? Será que é para quem já não tá na posição? E aí eu tinha esse receio, né? Eu falei, não vou ter receio. Chega de ter receio. Eu vou encarar, vou lá na mentoria, vou fazer tudo que tem que ser feito, tintim por tintim, e vou fazer sem arrependimento, porque eu tenho certeza que não vou me arrepender. E aí eu comecei a tirar isso da minha cabeça, né? De arrependimento e tal. Eu falei, eu posso estar, podem ter muitas mulheres já na posição de líder, mas eu também posso estar à frente de muitos analistas, né? Que não se prepararam para chegar lá, né? Então, eu vou estar mais preparada. Então, eu começava a me fortalecer em relação a isso, né? Então, nessa questão da decisão. Por isso que foi muito rápido. E era algo que eu queria tomar a decisão ali, porque eu estava muito inquieta, muito ansiosa, e isso estava me prejudicando, né? Inclusive de não dormir direito, tudo isso. Então, era algo que eu queria sanar, era algo que eu queria resolver. E por isso que eu tomei essa decisão muito rápido, né? Sim. E aí, o que te fez decidir pelo programa? O que te fez assim, não, eu vou fazer? Você está contando de uma coisa, de uma briga interna, né? Tipo assim, não, para de ter dúvida, vai lá e faz. Mas o que te falou assim, não, esse é o programa que você precisa seguir? Qual que foi o fator determinante? Olha, primeiro, quando eu conversei com a Ellen, com a Cris, né? Elas só rasgaram elogios, né? Esse foi o primeiro ponto, né? E é o que eu faço hoje, inclusive. Sim, é verdade. Tem muitas indicações suas. Só nessa turma 8 agora, meu Deus, acho que são 4. 5 indicações. Então. Uma mão cheia, né? Esse foi um dos primeiros pontos, assim, né? E eu perguntei, assim, para elas, né? Falei, olha, vocês... o que vocês acharam, né? Vocês acham que eu vou me arrepender ou não, né? Ela falou, Lê, só vai, né? Só vai, você não vai se arrepender. Investe em você, se é isso que você quer de próximo passo, e até tirar essa dúvida da sua cabeça, se você vai mais para um lado de especialista, ou se você vai mais para um lado de gestão, o programa vai te ajudar com isso. Né? Então, esse foi assim, um dos fatores determinantes ali também de decisão. Eu estava nesse impasse,
né, de decisão, eu queria buscar feedbacks mais assertivos, que inclusive depois, né, eu participei de várias entrevistas dentro do banco e, né, para assumir a posição de liderança. E antes eu falava que eu estava preparada, né? Hoje o RH, o próprio RH do banco, me deu esse crivo, falando que eu estou preparada para dar esse próximo passo. Então isso para mim foi muito importante, né? E então esse foi um dos fatores determinantes assim de decisão, né? De realmente que eu tinha certeza que eu não ia me arrepender. Né? Sim, legal. Letícia, então agora conta para o pessoal, porque eu acho que deve ser uma dúvida geral aqui. Acho que está todo mundo assim, tá bom, ela está contando, ela está falando isso, mas como é que ela venceu os desafios? Como é que ela venceu os medos dela? Como é que ela passou a ser vista como uma líder, não mais uma potencial? Porque você falou muito, né? Eu tenho potencial para ser, significa que você não é, você só tem potencial. Eu gosto de dar o exemplo assim. Ah, você tem, imagina uma pessoa que nasce com a voz maravilhosa. Né? Então, a criança, ela canta na escolinha. Ainda ontem, na mentoria de ontem, na aula de ontem, eu estava dando esse exemplo. Ela canta na escolinha, ela canta na igreja, todo mundo, nossa, que voz maravilhosa. E aí, ela cresce e ela nunca mais canta. Ou seja, ela tem potencial para ser cantora. A voz dela é maravilhosa, ela nasceu com aquela voz, né? E aí, ela tem potencial, só que ela nunca mais cantou. Né? Então, essa é a grande diferença entre potencial, eu tenho potencial, mas eu ainda não estou com o crivo, como você disse, né? Eu recebi o carimbo do RH, você está pronta. Conta pra gente Exato. Como é que foi, né, vencer, e daqui a pouco, gente, nós vamos responder as perguntas aí, tá? Eu vou fazer a pergunta para ele, só não quero perder esse fio da meada que ela está traçando, que está maravilhoso, que é exatamente para trazer essas dicas para vocês, de como isso se deu. Porque lembra que ela falou assim, ó, eu sabia que eu precisava, mas eu não tinha feedbacks efetivos, ninguém falava para mim o que eu precisava fazer, ninguém falava assim, você tem que desenvolver isso, aquilo outro, você tem que fazer curso tal, Beltrano e tal, né? Nada disso. Ela foi em busca e ela percebeu que o que ela estava precisando era de desenvolver soft skills, porque hard skills ela já estava desenvolvendo há muito tempo, certo? Então, entre essa Letícia, com muitos medos, com muitas dúvidas, ansiedade, problemas para dormir, porque toda essa dúvida gerava isso em você, até a Letícia plena de que, nossa, hoje eu dou mentoria sobre carreira, hoje as pessoas me veem como líder, hoje o RH carimbou, você está pronta, né, para um cargo de liderança. Então, conta pra gente como é que foi essa trajetória, como se deu isso? Olha, Vani, muito foi o programa, né, ali a mentoria contigo, né? Porque o que acontece? O programa, como o programa ele é focado em mulheres, né? Eu percebi o quê? Que existiam mulheres com as mesmas dúvidas que eu, com os mesmos medos, né? E aquilo para mim era assim, me dava um apoio, me dava uma força. Ele falava, puxa, não estou sozinha nessa batalha, né? E ali na mentoria, né? Eu descobri assim que, puxa, eu preciso ter mais coragem, né? Eu preciso ter mais, preciso inspirar mais as pessoas, preciso ter esta coragem de dar um próximo passo. Né? E o que me fazia não ter essa coragem era justamente essas inseguranças, esses medos que eu comentei anteriormente, né? De, puxa, será que eu vou dar conta? Será que eu tô preparada? Será que isso é para mim, né? Então, conforme foi evoluindo nas mentorias, né? Eu fui percebendo, falei, puxa, eu gosto disso. Eu gosto disso, gosto disso também, né? E eu fui destravando toda essa questão de medo, de insegurança, e falei, puxa, dou conta. Agora eu sei que eu dou conta. Agora eu sei que eu tenho coragem, que eu sei que eu posso sim dar o próximo passo, estou preparado. Então, toda a mentoria, né, ali de formação de mulheres líderes, me deu esse embasamento e essa segurança, né, de dar esse próximo passo. Então, me fortaleceu, tirou essas dúvidas, né, me fez me autoconhecer melhor, né? O autoconhecimento, eu achava, né, como eu falei antes, eu achava que eu me conhecia, né, e sabia o que eu queria e etc, né? Mas, na verdade, não.
Então, e eu descobri que eu tinha muitos outros gaps a serem trabalhados, que foram trabalhados na mentoria. Descobri que eu sim poderia dar esse próximo passo, então, para ver como eu não me conhecia. Né? Eu não conhecia ao ponto de falar, Letícia, você é uma líder, você tem essa habilidade em você. Né? Então, aproveita isso e vai para frente. Né? Então, foi ali no programa que realmente me destravou, Vânia. Então, não foi algo assim, sozinha, né? Mas foi realmente estudando, né? Entendendo ali o que você trazia no programa, esse compartilhamento com as mulheres também que participam, né? Com as mentoradas, que são maravilhosas também e somam bastante. Então, foi um conjunto, né? Foi um conjunto de coisas ali que me deixaram segura e certa, né, de dar esse próximo passo e tirar todas essas inseguranças, esses medos que eu tinha na minha cabeça e que, na verdade, não faziam sentido, né? Sim. E além do autoconhecimento, que você citou bastante, as técnicas, ferramentas, métodos que você viu, você conseguiu colocar isso na prática, no dia a dia? Consegui e ainda coloco, né? Porque existem muitas ferramentas ali, né? Vou pegar um exemplo, o exemplo das técnicas de feedback, né? A gente acha que feedback é somente desenvolvimento, né? Mas existem muitas outras formas de feedbacks. E então, por falta de conhecimento, às vezes as pessoas acabam errando nesse fator, né? E às vezes pode traumatizar algumas pessoas, gerar algumas frustrações, né? Quando você coloca o feedback de forma incorreta. E aí eu lembro que a gente tinha passado, né, nas mentorias, no programa, e você passou, né, essas técnicas de feedback e tal. E aí veio um convite de uma par minha, na época, que ela pedindo um feedback, né? Que ela queria entender, assim, o meu ponto de vista, o que ela poderia melhorar. Só que eu levei um feedback muito completo para ela. Me preparei para esse feedback, né? Assim como eu sempre me preparo quando alguém vem pedir um feedback para mim ou quando eu vou dar um feedback para alguém, eu sempre me preparo antes. Então, como era feedback de desenvolvimento, então eu listei todos os pontos fortes dela, né? Falei, comentei, dei exemplos, né? E depois evidências, né? Que é importante. Não só evidências para outro ponto a desenvolver. E depois eu fui falando dos pontos a desenvolver muito tranquilamente e trazendo exemplos, né? Assim como foi orientado na mentoria. E foi muito legal, assim, o feedback que ela me deu foi, Lê, eu te peço desculpas porque eu não trouxe um feedback tão completo quanto o seu, mas eu amei o seu feedback. Amei essa conversa com você. Foi a melhor conversa que eu tive até hoje. Falei, caramba, que legal, sabe? Que então, legal. escutar isso de uma par é muito valioso. E eu estava pensando aqui, fazendo uma conexão do que você falou lá no começo, que você falou assim, eu sou uma pessoa muito empática, eu tenho muita empatia, né? E depois você falou do seu medo de não dar conta. Né? Eu tinha medo de não dar conta, de repente, assumir uma posição de liderança e não dar conta. O medo de repente, pela sua empatia, não conseguir fazer com que os seus liderados se desenvolvessem, de certa forma te incomodava isso, esse não dar conta, envolvia isso também? Como eu poderia dar feedback, como eu poderia, por exemplo, lidar com uma pessoa na equipe que não está performando bem, como demitir um colaborador, como, né? Então, assim, questões práticas da liderança, né? Sim, exatamente. Sim, envolvia com certeza tudo isso e tinha um dos principais pontos também que eu tinha muito medo do conflito, né? Do embate ali. Então, quando você está numa posição de evidência, principalmente ali de liderança, você vai receber, né, conflitos, você vai receber muitas vezes alguém, né, da equipe ali te confrontando, né? E eu não sabia como que eu iria lidar com isso, porque eu fugia. A minha tendência sempre foi fugir disso. Né, de como você gerenciar ali as tuas emoções na hora, né, e de certa forma conseguir mostrar algo,
uma sanidade, né? Uma mansidão ali na hora, uma paciência, escutar a pessoa, entender o que está por trás daquele dito, né? Porque às vezes pode ter palavras ditas ali que querem dizer outras coisas, né? Então, na mentoria, isso é muito destravado, né? Porque na mentoria você coloca como você gerenciar um conflito. O que você precisa fazer, as ferramentas, né? De muitas vezes chamar as pessoas, de muitas vezes encarar de fato e não fugir. Porque fugir, né, para um líder, é muito ruim, é pior, né? É pior. E realmente, assim, ter a inteligência emocional de, puxa, faz parte do dia a dia, faz parte da vida, da posição. Isso você pode lidar em qualquer nível de posição. E como você vai lidar com isso, né? Então, isso para mim foi muito importante, assim, porque essa questão de não dar conta, sempre quando vinha isso na minha cabeça, eu pensava justamente em relação a isso, né? E eu falava, puxa, se vier um conflito, se vier um embate, o que eu vou fazer? Então, isso me gerava essas inseguranças de dar esse próximo passo, né? E aí, na mentoria, você traz essas técnicas, né? De como você lidar e como você transpassar essas coisas, né? E realmente ali ficar algo bom, né? Bom para os dois lados. Sensacional, muito bom. Letícia, tem uma pergunta aqui da Karen, que ela falou o seguinte: ser inspiração te dá um frio na barriga? Com certeza! É a Com vulnerabilidade, certeza. né? Toda exatamente. todo líder está numa posição de muita vulnerabilidade. Você está sendo Com olhada certeza. o tempo todo, né? E às vezes eu estava falando isso com uma amiga ontem, né? Eu falei para ela, olha, às vezes eu não tenho essa noção, né? Que tantas pessoas me olham. Outro dia eu estava na empresa e uma pessoa que eu fazia uma par minha, que fazia muito tempo que eu não falava com ela me procurou, olha, Lê, tem essa oportunidade aqui, né, tal, achei sua cara, não sei o que lá. Falei, olha, legal, obrigada, né, como você tá, e etc. Ela falou, olha, Letícia, eu vou te falar uma coisa. Eu te acompanho no LinkedIn, te acompanho nas redes sociais, e não sei por que você não deu esse próximo, por que você não foi promovida ainda. Eu falei, caramba, que legal receber esse feedback espontâneo, assim, né? Então eu não tenho noção. Mesmo, né? Exato, eu não tenho às vezes essa noção, né? De quantas pessoas param e olham, né? Para assim, para o que eu tô fazendo, para o que eu tô falando, né? E isso para mim, assim, dá uma motivação, dá uma força, sim, né? Um apoio moral, no caso, fala, puxa, que legal. Eu tô podendo inspirar outras pessoas, né? Tanto mulheres quanto homens, e poder ali mostrar, né, falando ali o que eles podem fazer de melhor para o dia a dia deles, né? Então, com certeza, dá um baita frio na barriga. Então, gente, olha só. Ouvir essa história da Letícia primeiro que traz para mim uma gratificação muito grande, né? Para mim é uma recompensa imensa ouvir tudo isso, essa transformação toda que ela contou para a gente, desde os medos que ela vivenciava, né, a insegurança que ela sentia, como isso vinha para a vida dela, no dia a dia, no sentido de ficar ansiosa, preocupada, com medo, refletindo nas questões do bem-estar dela. Então, quando ela fala, né, eu não conseguia dormir bem, eu só falava sobre isso com as pessoas. Então, imagina, né, as pessoas deviam estar me achando uma chata, porque eu só falava sobre aquilo. Era muita insegurança. E tudo isso acaba reforçando um comportamento que não é um comportamento adequado num ambiente de trabalho. Porque imagina, se você está com dúvida, se você está ansiosa, se você não sabe que caminho seguir, se você tem um monte de medo, qual que é o seu comportamento diante das tarefas do dia a dia, diante dos projetos, diante da conversa com um cliente, diante da conversa com um par? Isso tudo está sendo transparecido, está sendo revelado. Às vezes a gente acha que não, mas está. Porque a sua insegurança vai ser transmitida na sua voz, vai ser transmitida na sua fala, no branco que dá na sua mente na hora que você tem que falar alguma coisa. Por quê? Porque a mente, ela está o tempo todo muito povoada pelas preocupações, né? São os gremlins que estão ali, né? Ou que a
A Letícia ainda usou o termo, né? Nossa, eu tava com muita minhoca na minha cabeça. Então, Emaranhado de minhocas, né? um emaranhado de minhocas que ficam ali, né? Bem, então, ouvir tudo isso me traz assim, né? Uau, né? Cada dia eu reforço mais o meu propósito. E esse propósito, ele veio muito forte, por quê? Pela minha carreira. Eu trabalhei 21 anos no mundo corporativo. Foram 14 anos, instituição financeira, né? Na mesma instituição que a Letícia falou, inclusive. Depois eu fui para um outro grupo, e ali foram mais 7 anos. Cheguei ao cargo de CIO de uma grande companhia brasileira, né? Multinacional brasileira, e isso me trouxe muitos desafios. E o que eu costumo dizer é o seguinte: poxa, eu tenho tanto orgulho da minha carreira, eu tenho muito orgulho da minha carreira, desde quando eu contei para vocês. Eu era lá a caixa de um banco, né? E que a Letícia e eu temos isso em comum, começamos numa agência bancária, e chegar ao cargo de CIO, né? De uma rede de tecnologia numa grande multinacional brasileira. Então eu tenho muito orgulho. Só que eu falo para vocês o seguinte: se eu tivesse uma mentoria como essa, um programa como esse, ou uma mentora que pudesse me ajudar naquela época, teria sido muito mais leve. Né? Então, imagina todas essas inseguranças que a Letícia compartilhou com a gente, revelou aqui para a gente, sendo vivenciadas sem ter para onde seguir, sem ter com quem falar. Como eu vou em busca disso, né? Então, apesar de ter muito orgulho da minha carreira, eu vejo que ela foi muito dolorosa em muitos aspectos, porque eu não sabia como fazer. E eu tinha que lidar com os meus medos e as minhas inseguranças sozinha, né? Ou discutindo com o marido, buscando apoio nas amigas, né? Mas nada muito consolidado, nada muito planejado com métodos específicos para fazer a minha mudança comportamental. Então, quando vocês veem a Letícia contando isso para a gente, antes do programa, ela falou, foi um divisor de águas, antes do programa e depois do programa. O que mudou? Mudou o comportamento dela. Então, por que ela passou a ser vista como uma referência? Porque ela passou a se comportar de forma diferente, ela passou a se comunicar de forma diferente, a se portar de forma diferente, a lidar com as emoções de forma diferente. E o programa traz tudo isso, né? E tudo que eu compartilho aqui nas minhas redes sociais todos os dias, eu faço isso para que as mulheres estejam seguras para assumirem o próximo passo da carreira delas. Seja, eu ainda não sou líder, quero me tornar líder. Ok, o programa vai te preparar para isso. Aí, eu já sou líder, né? Mas eu tenho muitos desafios aqui. Eu quero ser uma líder melhor, eu quero ser uma líder com mais capacidade, com mais alta performance, com mais leveza. O programa te capacita para isso. Por quê? Porque as técnicas e as ferramentas são as mesmas. Entende? Então, gente, para vocês que estão aqui, eu quero, e só para vocês que estão aqui, tá? Eu quero dizer que vocês que de alguma forma viram na história da Letícia uma possibilidade, ou se identificaram com a história dela, ou com parte da história dela, esse programa está agora com as inscrições abertas para início imediato, né, na 9ª turma. Já foram 8 turmas. E agora vai ser a 9ª turma, é a última turma desse semestre, então eu não sei quando vai ter a próxima turma. E para vocês que estão aqui, né, para as convidadas da Letícia e para todos que vieram e que estão aqui hoje, eu quero dizer que vocês vão ter um cupom de desconto muito especial. Então, se você quer conhecer mais sobre esse programa, se você quer conhecer do que a Letícia está falando de verdade, que método é esse, que métodos, que ferramentas são essas, como é que ela fez isso, né? Que mapa é esse que foi construído, vocês vão me mandar um direct e aí eu vou passar o cupom de desconto para vocês e a gente vai conversar sobre isso. A equipe vai estar aí pronta para conversar com vocês sobre isso. E aí, para a gente encerrar, né, eu queria que você, Letícia, falasse o seguinte: quem está com dúvida se faz ou não o programa, assim como você foi lá conversar com a Ellen e com a Cris, né? O que você diria para essas pessoas que estão com dúvida se o programa é para elas? Olha, eu diria que é muito bom, né? O programa assim, é sensacional, eu indico de olhos fechados. É um investimento que você não vai perder, que você vai ter ferramentas para aplicar no teu dia a dia, sendo você líder ou estando na posição de liderança ou não, né? Então, até trazendo esse exemplo para mim, né? Eu não estou na posição de liderança ainda,
mas eu já aplico todas as ferramentas, né? E não é à toa que eu tenho aí, né, vários convites de mentorias de carreira. Então, é algo assim, realmente é um divisor de águas, né? É a pessoa antes da mentoria, a pessoa depois da mentoria. E aí você passa a ter um olhar muito diferente sobre as coisas que acontecem, as coisas que vêm para, os desafios que vêm para você no teu dia a dia, você vai estar mais preparado, né? Para lidar com aquelas adversidades. Então, e quando a gente está mais preparado, a gente está um passo à frente, né? Um passo à frente daquela situação, né? Então, com certeza, a minha mensagem, assim, para quem tem dúvida ou para algo assim, ó, cara, só vai e não tenha dúvida disso, assim. Vai ser algo muito, muito, muito bom mesmo, assim como foi para mim, eu tenho certeza que vai ser ótimo para todos. Que legal. Muito obrigada. Uma última pergunta aqui da Dilceia. Ela falou: como diferenciar se o que você precisa é uma direção na sua carreira ou uma transição de carreira? Qual que é a sua opinião, Letícia? Uma direção na carreira ou uma transição? Ah, ok. Para mim, na minha visão, essa questão de transição, né, de carreira está muito focada assim, se você quer mudar algo, né? Então, por exemplo, hoje trabalho na área de finanças e quero mudar para a área de tecnologia, engenharia de TI, vamos supor, né? Para mim, isso é uma transição de carreira, aí sim você precisa buscar uma mentoria, um coaching, de repente, né? Focado nisso, né? De te preparar como fazer essa transição. Agora, quando você pensa assim, olha, eu tô meio perdido, eu não sei o que fazer, será que eu mudo realmente de carreira? Será que eu vou por aqui? Será que eu continuo isso, aquele outro? Você precisa primeiro se autoconhecer, né? Se conhecer ali das suas habilidades, saber como que isso influencia em determinar a tua posição atual, né? Então, e trazendo de novo aqui, né? Vou puxar uma sardinha novamente aqui para a mentoria, né? A mentoria te ajuda muito em relação a isso, né? Existe também a questão lá do relatório do DISC, que te ajuda bastante. Então, você procurar se autoconhecer mais em relação a isso, né? E procurar uma mentoria focada. Então, eu falo que a Vânia me ajudou muito nisso e me ajuda todos os dias, né, Vânia? Desde 2020, a gente não parou de se falar, né? Sim, sim. Então, isso é muito importante, fazer essa diferenciação, né? Transição é quando você tem claro que você quer mudar de carreira, né? Vou me preparar para isso. Agora, direção é eu realmente estou perdida, não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para cá, eu preciso de algo aí para saber. A mentoria te ajudaria para entender em relação a isso, inclusive. Perfeito. Eu, como especialista no assunto, em comportamento, liderança, inteligência emocional, Dilceia, eu assino embaixo do que a Letícia falou. Por quê? Porque se você não busca o autoconhecimento, as dúvidas vêm muito fortes. E às vezes, as suas decepções diárias, as suas frustrações de, por exemplo, eu não sou uma pessoa produtiva, eu não sei lidar com pessoas difíceis, eu tenho dificuldade em expressar as minhas opiniões, as minhas ideias. Veja que a Letícia comentou isso com a gente. Ela tinha receio de não dar conta como é que eu vou falar com essa pessoa? Como é que eu vou lidar com o conflito? Porque ela disse que quando tinha conflito, o que ela fazia? Ela fugia do conflito. E aí a gente começa a internalizar isso como se o problema fosse nosso. Ou seja, eu não consigo lidar com esses desafios diários. Então eu estou na profissão errada, eu estou no lugar errado, eu estou na empresa errada. E às vezes não é isso. Às vezes é porque você não tem técnicas, ferramentas e conhecimento suficiente de você mesma para trazer uma forma de se comportar diferente. Então a mudança precisa ser comportamental. Como eu disse, por que a Letícia passou a ser referência? Por que as pessoas chegam para ela e falam assim, como assim você ainda não tem na carteira como gestora, né? Ela já é líder, mas ela ainda não tem ali a função, a posição de uma gestão formal no banco. Mas ela já é líder, certo? E ela tem certeza disso, que ela está preparada para ser uma líder. Por quê? Porque ela mudou comportamentos.
Tá? Dilceia é o nome dela. Não sei se nós respondemos aí a sua pergunta. Tem mais uma aqui, vamos ver. A Cris também está falando, muito motivador seu relato, Letícia. Olha aí, Cris, colega do programa, né? Do programa de mentoria. Aliás, o programa, gente, se chama Líder Corajosa. Então, quando a Letícia fala da coragem, né, isso tem tudo a ver com o programa. E aí a Verusca está falando, minha mentorada também da turma 8, ela coloca, todo o aprendizado da mentoria é aplicado na vida pessoal também. É transformador no seu autoconhecimento e na evolução do ser humano. Você concorda, Letícia? Totalmente, totalmente. Eu mudei bastante, assim, em termos pessoais também, né? Então, até ontem eu estava conversando com meu marido sobre isso, né? E aí ele perguntou um pouco mais da mentoria, né? E aí ele falou, puxa, isso também serve para a vida pessoal? Eu falei, com certeza. Você não muda a tua forma de pensar, o teu comportamento só no profissional, né? Você é a pessoa, no caso, no profissional, e você é a pessoa também, a mesma pessoa em casa, né? Você não tem ali a Letícia 1.0 no trabalho e a 2.0 em casa. Não, você é a Letícia, no caso, né? É a mesma versão. É a mesma versão. Então, com certeza, isso impacta em também entender, né, o que muitas vezes as pessoas estão falando na tua casa, né, de como se comportar, do que falar, né, de ter aquela empatia de realmente, puxa, mas como o outro quer ser tratado, né? E não como você gostaria de ser tratado, né? Então, é isso, assim, com certeza isso impacta no teu dia a dia, porque é aquilo, né? Tá envolvido ali em comportamento, né? Mudança de comportamento, mudança de mindset, inclusive. Pessoal, mais alguma pergunta? Esse é o momento para a gente encerrar aqui com chave de ouro essa participação da Letícia. E eu quero dizer para vocês o seguinte, lembra que a Letícia falou assim, ó, quando eu decidi pelo programa, pela mentoria, pelo programa de formação e mentoria de mulheres líderes, eu decidi rapidinho. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, ela falou assim, foi menos de uma semana. Então eu quero dizer para você que você não tem uma semana para decidir, porque a turma já está quase lotada. E eu quero dizer para você que se você tem essa dúvida, você precisa sanar agora e fazer a sua inscrição agora. E para todas que estão aqui, 20% de desconto, um desconto super especial para quem está participando dessa live. Então você vai mandar um direct para mim e vai falar, Vaine, participei da live com a Letícia, quero meu cupom de desconto ou quero saber mais sobre o programa, tá? Tem uma equipe toda aí esperando para poder atender vocês, tá? A Cris está colocando aqui, ao terminar o curso, você encontra um grupo de mulheres da comunidade da Líder Corajosa, onde terá um ambiente para expor suas dúvidas, dores e conquistas. Parabéns, foi show, a Ju está falando, foi muito bacana, parabéns, foi maravilhoso esse papo. Isso mesmo, gente. Então o programa ele traz isso, essa possibilidade de um networking sensacional, com mulheres do mundo, porque nós temos ali mulheres da Argentina, temos mulheres aqui da República Tcheca, temos mulheres da Espanha, que já fizeram o programa também, né, brasileiras que fizeram o programa. Então o programa ele é composto por 10 encontros ao vivo, né, que esses encontros começam no dia 24, agora no dia 17. Amanhã a gente já começa, ali tem todo um recebimento, uma entrevista individual, tem um acolhimento, tá? E então eu espero vocês também, se você de alguma forma se identificou com o programa, a gente está aqui esperando o seu oi e não espere mais, né, Letícia? Acho que essa questão de esperar, né? Depois eu faço, né? É importante pensar, né, nesse tempo que você está perdendo ou achando que dá conta, porque isso aconteceu muito comigo. Quando eu fui em busca do meu autoconhecimento, eu falava assim, não, eu não vou fazer esse investimento, eu vou dar conta sozinha. Poxa vida, não é possível. Olha a sua idade, olha o seu tamanho, né? Você já é uma adulta. E cada vez mais que eu me forçava a tentar resolver sozinha, pior eu ficava. Então, chega um momento, como a Letícia falou, né? Chega, eu preciso dar esse passo. Sim. E quem sabe, né, Vani, a próxima mentorada e a próxima inscrita nessa turma pode ser uma
convidada da live, né? Ou se pode, né? Pode ser uma Com amiga da certeza. Letícia. Exatamente. Letícia, Porque olha, eu sei que tem muita muita gratidão. gente aqui que tem essa possibilidade, tem esse carisma também para estar aqui na live, inclusive. Com certeza, com certeza. E até essa possibilidade de se desenvolver falando para o público, porque Sim, é muito mais fácil aqui numa conversa informal, né? Eu me lembro da sua sim, primeira aqui com comigo, certeza. que foi no ano passado. Você, nossa, Vânia, e agora? E aí e tal, né? Mas você se candidatou, Vânia, eu quero, né? Vânia, eu Sim, quero sim, fazer a sim, live com você. Você levantou a sim, mão, né? Então isso já expõe toda a coragem, a sua coragem. Letícia, eu sim, quero com dizer para você certeza. assim que eu me sinto muito feliz, honrada de fazer parte desse momento que você está vivendo agora, desses frutos que você está colhendo, tá? Eu sinto realmente assim, um orgulho enorme de você, enorme. Nós estivemos juntas, nos conhecemos pessoalmente em Sim, São Paulo e foi sim, lindo demais, né? A gente poder se abraçar, sim, a gente poder olhar nos olhos uma da outra, foi realmente muito, muito acolhedor e gostoso, tá? E quero te sim, agradecer muito por você vir aqui, se expor dessa forma, contar sobre a sua trajetória, falar dos seus medos, né? Só isso sim. daí já revela a mulher corajosa que você é, a líder corajosa que você é. E aí eu fico Com certeza. muito, muito feliz. Se você quiser falar alguma coisa, Obrigada. fica à vontade. Eu que agradeço, Vânia, agradeço o convite. Para mim é uma honra, né? É um privilégio estar aqui. Assim, te admiro muito, né? Você realmente é uma mulher muito inspiradora que realmente ajuda, né? Veio de cabeça, mergulhou de cabeça para ajudar as mulheres que têm essa trava, inseguranças, medos, né? E realmente você é uma pessoa assim, fora da curva, e é uma pessoa que é a minha mentora, né? É a minha mentora. Eu sempre falo, gente, é minha Obrigada. mentora, né, de carreira, assim e tal. Então, e eu só tenho a te agradecer, assim, por todo, com certeza, esse degrau, né? Aliás, esses degraus, né, que eu fui trilhando aí, traçando, e cada dia mais crescendo, evoluindo. Você tem sim participação disso, então só tenho que te agradecer. Para mim foi uma honra, um privilégio estar aqui, compartilhar, porque afinal de contas a gente precisa de coragem, né? Coragem todos os dias para lidar com as Uhum. incertezas, com as vulnerabilidades e, enfim, é o nosso dia a dia e a gente tem que estar preparado para tudo que vem aí pela frente. Uhum. Muito obrigada, muito obrigada. Eu completaria assim, a gente também precisa ter coragem para acreditar, né? Para acreditar que a gente é Sim, capaz, que a gente merece, que nós somos merecedoras apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas frustrações, e que sim, todas nós estamos nesse processo de evolução. E saber disso, acolher isso internamente, se perdoar, se permitir, é maravilhoso, né? com Letícia, um beijo. certeza, Eu com passaria certeza. horas aqui falando com você. Acho que o pessoal também passaria horas aqui nos ouvindo, né? Mas a gente precisa Sim, finalizar. Você também precisa ir para o seu trabalho. Muito, muito, sim. muito obrigada por esse momento. Quero agradecer a todas também que estiveram aqui presentes, a todos, porque eu vi homens também que estiveram aqui presentes com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada a todos, tá? Obrigada, Beijo obrigada, grande. gente. Obrigada, Vani. Um ótimo dia para todos aí. Para você também. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.